No outro dia, a meio deste mês de julho, no céu de Lisboa faiscaram relâmpagos e ribombaram trovões como numa tempestade tropical. Se vos perguntasse o que é um relâmpago, de certeza que ninguém responderia, afirmando tratar-se de uma expressão da cólera divina ou que é uma arma dos deuses atirada contra os homens. Mas também estaria capaz de apostar, singelo contra dobrado, que se bem que toda a gente diria tratar-se de uma descarga eletrostática na atmosfera, muito poucos seriam capazes de explicar que essa descarga provoca uma corrente elétrica de grande intensidade que ioniza o ar ao longo do seu percurso, criando um plasma sobreaquecido que emite radiações eletromagnéticas, parte da qual sob a forma de luz no espectro visível. Claro que fui tirar isto da Wikipédia. É suposto termos abandonado as superstições, mas não as teremos substituído por uma forma subreptícia de crença. Ou seja, não nos contentamos em acreditar numa explicação científica para as coisas, sem nos sentirmos comprometidos em conhecer e perceber essa explicação. Ou seja, ainda, não substituímos demasiadas vezes o verbo saber pelo verbo achar quando queremos falar de certas coisas. Está calor. Não sei se está a tempo para ter essas dúvidas. Continuemos, portanto, a fazer barulho, na esperança de que não seja para nada. Ora viva, apresentamos hoje aquele que é o último programa antes das férias. O próximo mês será mesmo o nosso querido mês de agosto. Voltaremos em setembro. Fica a promessa, num Muito Barulho para Nada, episódio 6 da segunda série. Vamos dar voz ao músico de jazz André Rosinha, a Fernando Nogueira e Cabral Pinto, que nos levam numa visita guiada pela Bienal de Arte de Cerveira, a Cláudia Melo, que nos apresenta a Contextile, ou Contextil, deste ano, que vai de 5 de setembro a 25 de outubro, e ainda Luís Vieira e Ruth Ribeiro, a dupla que constitui a direção artística do Desconfinfa Lisboa. André Rosinha não foi daqueles miúdos precoces na música. Segundo a sua biografia, só aos 17 anos começou a tocar baixo, em modo autodidata. Depois esteve 2 anos numa escola de música em Mafra. Aos 20, entra no Conservatório Nacional, onde inicia os estudos de contrabaixo. Hoje é um dos nomes a reter no panorama do jazz luso. É docente na Escola Luís Vilas Boas Hot Clube de Portugal, desde outubro de 2011 e em 2014 terminou a licenciatura em Contrabaixo Jazz na Escola Superior de Música de Lisboa. Hoje apresenta-nos o segundo disco da carreira, Árvore. O primeiro foi Pórtico, em formato quinteto, e neste formou o trio composto pelo poeta do piano João Paulo Esteves da Silva e pelo grande baterista Marcos Cavaleiro. Antes de irmos ao disco, vamos ao início de tudo. André, o contrabaixo era um instrumento certo depois da guitarra baixo? Sim, acabou por ser, sim. Eu comecei a tocar o baixo elétrico, como disse, de forma autodidata, e na altura acabei a escola convencional, o 12º ano, e estava assim meio perdido, assim, a ver o que é que iria fazer no futuro, porque já estava a tocar com amigos meus, e assim, em bandas de garagem, e fazer alguns concertos, e a gostar cada vez mais de o fazer. E andei à procura de soluções e descobri o conservatório, só que não tinha o baixo elétrico. E a opção foi o... E sim, o mais parecido, também me aconselharam a guitarra, mas eu não gostava de guitarra, nunca gostei muito da guitarra. Não sei, nunca me atraiu o som, talvez por ser muito agudo, eu sempre gostei mais de graves, eu gostava muito de... Era isso que eu ia perguntar agora, que qualidades do contrabaixo é que o tinham apaixonado? Não sei, eu quando comecei a tocar assim mais punk, e há muitos riffs de baixo que sempre me fascinou, e então é isso, como a guitarra não foi uma opção e nunca era uma opção para mim, o mais semelhante que havia no conservatório era o contrabaixo. E comecei a tocar e, sei lá, meio ano depois o baixo elétrico já estava a começar a ficar encostado e comecei só a tocar contrabaixo até hoje. Então quer dizer que não houve influências, por exemplo, de ouvir contrabaixistas consagrados ou isso na escolha do instrumento? Não, já ouvia discos de jazz, eu sempre ouvi jazz desde muito novo, porque o meu pai tinha bons discos lá em casa. E eu lembro-me, por exemplo, houve uma fase que eu andei muito de skate e punha lá discos de jazz, nesse caso cassetes. Não é normal, não é? Quanto sim. muito estaríamos à espera do hip-hop ou do... Sim, não, eu sempre ouvi, sempre gostei mais de
assim, destes estilos musicais, comecei a ouvir punk, rock, depois comecei a conhecer o funk, o blues, e depois, como já havia a ligação do jazz de ser pequenininho, de ouvir em casa, comecei a pôr o jazz e pronto. Em primeiro lugar, não é? Sim, cada vez mais. Eu ia perguntar se nunca tinha havido vontade de fazer outro tipo de música, mas fez. Antes do Sim, jazz sim. fez o punk e o rock. Tocou em bandas mesmo? Sim, toquei em bandas de rock e bandas de reggae também. Eu tive uma banda de reggae com quem toquei muito tempo. Sempre gostei de vários estilos musicais. Ainda hoje não ouço só jazz, eu gosto muito de ouvir. Às vezes ouço rock, o que é menos usual, mas gosto muito de assim, folk americano, assim, bandas como Bon Iver e esse tipo de coisas, assim, Sim. muito melódicos Sim, e sim. mais minimalistas. Eu gosto muito desses estilos de música também. Para além de tudo o que eu já disse na apresentação, e há bocado falámos nisso, o André Rosinha toca em vários grupos, mas toca no quinteto do Salvador Sobral, que é muito generoso na apresentação Sim. dos seus músicos, É daí verdade. que eu também já sabia e já conhecesse, porque Rosinha é um nome que não se Pois, esquece. imagino, há muitos. Toca em vários grupos, não é? Claro que é diferente mudar de uns para outros, mas um músico de jazz tem que tocar todo o tipo de jazz? Sim, ou seja, eu acho que está um bocado ao critério de cada músico, mas eu, no meu caso, eu acredito que é bom tocar diferentes tipos e com diferentes pessoas, diferentes grupos, porque eu gosto de, como disse, de várias coisas diferentes. Não gosto só. Eu tenho colegas meus que só querem tocar um estilo de música e só se identificam com o estilo de música. E eu toco, por exemplo, o João Barradas, que é um jazz, se calhar assim, um pouco mais denso, porque ele escreve música difícil, digamos assim. Mas, por exemplo, depois toco um pianista que é o Samuel Hershey. O que é isso da música difícil, André? É ouvir o João Barradas, perdoa-me, João. Mas não sei, tem estruturas harmónicas complicadas, tem algumas coisas escritas, tem compassos estranhos, por assim dizer. São a marca dele, ao fim e ao cabo, não é? Sim, e pronto, e nós temos de perder algum tempo a praticar a música dele para conseguirmos que aquilo soe natural. E, por exemplo, com outros grupos basta chegar lá e eu não tenho de me preocupar. Por exemplo, quando vou tocar com o João, eu sei que 2 ou 3 dias antes eu tenho de preparar a música e ver o que é que há para rever e para ir bem preparado para o concerto. Mas não há grande possibilidade de improviso, por exemplo? Não, há muito improviso. Mas é isso, agora a música nova Mas o melhor dele... improviso é aquele que é estudado. Nem sempre, mas neste caso, às vezes, como as grelhas harmónicas, como nós costumamos chamar, são assim mais densas e difíceis, às vezes é bom levar aquilo mais ou menos preparado para não termos surpresas. Mas, por exemplo, acontece muito ir tocar com amigos e eles dão-me o papel no dia e pronto, e nós improvisamos à primeira e aquilo corre bem. E o começar a escrever, começar a compor, não é? Porque há um curso de contrabaixo, mas podia o André até nem ter vocação para compor, mas encontrou-a também. Vai no segundo álbum, o Pórtico de 2018, não é? Exato. E agora este com o trio com o João Paulo Esteves da Silva e com o Marcos Cavaleiro. A composição nasceu, essa vontade de compor veio ao mesmo tempo que o amor pelo contrabaixo? Ou... Não sei bem precisar quando é que aconteceu, mas como eu toquei, voltando atrás outra vez, quando eu toquei rock e os outros estilos musicais, os meus amigos sempre me mostraram que é fixe tocar as covers das outras pessoas, mas pá, isso já existe, portanto o que é bom é tentarmos nós criarmos coisas novas. Então eu sempre tive essa vontade de escrever a minha música e de fazer a minha música. E os meus grupos, se calhar os meus grupos não, mas escrever música para os grupos onde estava instalado, e foi cada vez mais, essa vontade foi aparecendo cada vez mais e pronto, e agora continuo a escrever e escrever para grupos específicos também. De 2018 agora a 2020, são só 2 anos de intervalo entre o Pórtico e agora este Árvore, que foi lançado em tempo de confinamento, não foi? Era para ter quase, assim, foi em dezembro de 2019, foi o lançamento do disco. Então já não foi em tempo de confinamento, vá. Foi quase tempo para viver. Sim, porque depois tivemos um concerto no Círculo de Jazz de Setúbal, depois íamos ter agora concertos em abril e maio e foram adiados. Pois, exatamente. Mas
O Pórtico, segundo eu li e ouvi, a crítica já foi muito boa, mas com este Árvore, o André bate quase lá na consagração, Sim. não é? Acha que o facto de ter escolhido um trio simplificou a música? Porque aquilo que eu acho é que o André foi muito generoso com o João Paulo Esteves da Silva, porque o disco quase é muito escrito para piano, Sim. não é? Sim. Explica lá Sim. isso. Ou seja, o Pórtico foi como o meu best-of daqueles anos em que eu comecei a tocar contrabaixo até ao gravar, ou seja, tinha aqueles temas todos e tinha aqueles músicos que eu acreditava que seriam perfeitos para aquele disco, mas ao mesmo tempo, na altura em que gravei o Pórtico, já andava com a ideia do trio de piano, porque eu sempre adorei trios de piano, e andava com essa ideia. Já tinha feito uns concertos também com um pianista francês, na verdade é italiano, mas vive em França, que é o Roberto Negro, e o Vasco Furtado, e fizemos uns concertos, e eu escrevi música também para esse trio, e adorei, e adoro a forma como há espaço para aquilo tudo. Então quando gravei o Pórtico já estava com o pulga atrás da orelha para o trio, e depois quando surgiu a oportunidade de ter um concerto no Hot Club, 3 noites, pensei que era perfeito, vou chamar estes 2 músicos que são os que eu quero, que é o João Paulo e o Marcos, e eu na altura já tinha algumas músicas escritas, mas não todas. E depois com estes 2 indivíduos na minha cabeça, escrevia música mesmo a pensar neles e a pensar nos músicos que são. É de uma grande generosidade, eu acho. De qualquer maneira, agora vamos ver vamos ver o trailerzinho, não é Sim. um trailer, mas o making teaser. of do disco, vá. Exato. Neste disco eu acho que se nota um bocadinho a influência de todas essas músicas que já disse que gostava, desde a folk aos boleros. Aquilo que me ressalta é que é muito melódico o disco, de facto. Ou seja, eu acho que aqui se pode encontrar o que é a música difícil e o que não é. Não quer dizer que não seja boa na mesma, mas mais melódica. Eu penso que aí é que é a grande diferença entre a música difícil e esta, não é? Sim, é verdade. Eu acho que a minha música é bastante simples, digo eu, mas também para mim é mais simples. Simples é difícil? Por vezes sim, simples é difícil. Fazer coisas simples às vezes... É mais fácil uns arabescos e umas coisas do que a simplicidade, não é? Claro, sim, sem dúvida alguma. Sim. Essas influências estão neste disco também, não estão? As influências arabescas? Não, dos estilos de música que já disse que gostava. Estão sem dúvida. Até os boleros, não é? Sim, estão várias coisas diferentes, e os boleros, assim, há uma música que é o Texas, que tem assim uma sonoridade mais cowboy, como os meus amigos gostam de dizer. Se não me engano é o último ou penúltimo tema do disco, não é? Sim. Aliás, o disco está aqui com uma capa muito bonita. De quem é esta capa, André? A capa é do Ricardo Pinto, que é um trompetista amigo meu, com quem eu toco também. Também do jazz. Sim, ele tirou um curso nas Caldas, eu ia dizer design gráfico, mas eu não sei se é, portanto não vou dizer. Mas ele tirou um curso de artes plásticas nas Caldas e ele faz as capas do grupo dele, e eu falei com ele e expliquei-lhe mais ou menos o que queria. Assim, uma coisa simples, e ele apareceu-me com esta imagem e pronto, eu fiquei isso.
O Zafón é, de alguma maneira, uma homenagem ao escritor? Sim, sim. É uma homenagem ao escritor, sim. Foi. E isto porquê, André? Porque, ora bem, eu nunca fui um grande leitor. Sempre evitei ler os livros que era obrigatório na escola, porque achava que tinha outras coisas mais interessantes para fazer, como jogar à bola, andar de skate e fazer Sim, essas claro. coisas que E os até jovens porque a fazem. maneira como eles são apresentados Sim, na escola é também são um pouco... E então, certo dia, veio-me aparecer um livro do Carlos Ruiz Zafón às mãos, que se chamava Jogo do Anjo, e eu lembro de começar a ler aquilo, estava aborrecido e vou começar a ler ver o que é que acontece. E pá, devorei o livro em 3 dias, estava maluco com os sítios onde o livro me estava a levar, e depois comecei a experimentar ler outros livros, outros autores, e agora sou um leitor fervoroso, é uma coisa recente. Sou assim um leitor mais ativo há 6 anos, e na altura, quando escrevi estas músicas, achei que fazia sentido, porque agora é uma parte importante da minha vida, a leitura, de escrever uma música para ele. Muito bem. Qual é a importância dos vossos professores? E tu tiveste muitos. Bem, eu já passei do você para tu. Sim, não faz mal. As influências dos professores que se têm ao longo da vida no jazz. Quem diz no jazz diz Sim. noutras coisas, mas no jazz, quais foram, há assim uns que possas dizer que... Claro, tive muitos, ou seja, no meu início, no Hot Club, tive um professor que agora é um grande amigo meu, e estou com ele atualmente, que é o Nuno Costa, também já esteve aqui no programa, que é bom porque ele é de Sintra, então houve logo uma empatia, porque as pessoas de Sintra gostam todas muito umas das outras. E Acho que as ele pessoas foi de assim. Lisboa também gostam muito umas das outras. Pois. Mas eu acho que em Sintra há uma coisa especial. Deve ser do Palácio da Pena. E pronto, e quando eu estava no Watts, ele foi assim o primeiro craque, como nós costumamos dizer, o primeiro craque assim a chamar para ir fazer um concerto, e toquei em trio com ele, e foi muito bom. E o Bernardo Moreira também foi meu professor no Watts e na Escola Superior, foi uma pessoa muito importante, porque ele falou-me de coisas importantes também. Depois o Nelson de Cascais, que foi o meu último professor. O que é isso de falar de coisas importantes? Ou seja, o Bernardo fala muito de música, não só de contrabaixo, mas fala de música, e isso às vezes é bom na escola, porque às vezes nas escolas tende-se a ser muito académico e a falar de coisas que se calhar não interessam tanto à música, e o Bernardo é um músico muito sensível que nos mostra este outro lado do academismo, que eu acho que é o importante, no fundo. Claro. E depois, assim, a nível de contrabaixistas, foi o Nelson de Cascais, também que foi o meu último professor da Escola Superior, que me mostrou assim uns mundos bons também. E o Damien Cabot, tive aulas particulares com ele e também foi incrível. Depois... E agora és tu professor? Sim. Na escola do Hot Club, não é? Sim, é verdade. Há muitos alunos de contrabaixo? Imagino que ensines contrabaixo. Ensino contrabaixo e baixo elétrico, apesar de já não tocar muito baixo elétrico, ainda toco nas aulas e sei tocar, ou seja, eu acabei o Hot Club de baixo elétrico, portanto ainda sei como é que se faz. Mas infelizmente não, há mais baixistas elétricos do que contrabaixistas. É preciso mais contrabaixistas. Porque há muita gente a nascer, continua a haver muita gente a nascer para o jazz. Sim. Em Portugal, não é? Sim, cada vez mais há mais escolas e conservatórios que dão, ou seja, grátis, eu acho que são grátis, por exemplo, a Jobra, que eu saiba, é um conservatório que é grátis e tem a vertente jazz. Há uns anos atrás havia também em Alcobaça, mas acho que infelizmente fechou. E é bom esse tipo de... E há aquelas bandas filarmónicas todas? Há muita gente a sair? Sim, no Oeste, principalmente, ali naquela zona Alcobaça, Leiria. Há muita gente a sair. Há montes de instrumentos de sopro aí, porque há muita cultura de filarmónica e há muitos super músicos que vieram de lá. Estavas-me a dizer há bocado que é o Dan Gamla, que é sueco? Sim, Dan Gamla é sueco. Para mim é uma das músicas mais bonitas do disco, e lá está muito melódica, mas depois, para além de árvore e ré, tudo o resto nos remete para línguas, por exemplo, o shukran, que é obrigado, porque isto é em árabe. Bom, por causa da sonoridade? Ou... talvez um bocadinho, achei que tinha alguma coisa é assim um tema assim, às vezes, talvez um pouco confuso, e eu fui tocar ao Egito, fui tocar ao Cairo, e vim de lá ou seja, tinha uma ideia que aquilo era aquilo que nós vimos nos filmes,
uma cidade super organizada e super bonita, e vindo lá com a realidade que aquilo está super desorganizado, tem montes de lixo, está super sujo. Aquilo já há ali uns prédios, parece que rebentou uma bomba lá em cima. Mas depois eles também me explicaram porque é que aquilo é assim, porque basicamente o pai constrói o prédio e põe os arames, que é para o filho depois poder continuar a construir. Marrocos fazem o mesmo, Sim. por exemplo. Então não tinha nada a ideia dessa realidade e tinha este tema que não tinha um nome bom, e como ele é assim meio despenteado... meio despenteado. Eu achei que era bom, que era um bom nome. E o Tuncata? Tuncata traz-nos de volta à literatura. O Tuncata é uma cidade prometida de um livro da Isabel Allende, que é do Reino do Dragão de Ouro. Uhum. Lá está a literatura outra vez. Sim, aqui. A Isabel também. E achas que a literatura, por exemplo, tem influência também naquilo que escreves? Isso não sei bem. Eu acho que não. Não? Talvez não, talvez sim. É certo que aqui não há letras, não é? Há só música. Mas tem que haver inspiração vinda de algum lado, não é? Pois. Quer dizer, digo eu, ou pode ser uma coisa mais mecânica. Não, eu acho que a inspiração das músicas que eu escrevo tem um bocado a ver com o meu estado de espírito e com as coisas também que ando a ouvir e com o que é que andas a ouvir agora? O tipo de vida que ando a ter. Agora ando a ouvir muito um pianista que é o Bobo Stenson e o Marcin Vasilevski. Ando a ouvir assim músicos mais nórdicos. Assim, trios DSM. Os nórdicos têm uma grande tradição. Sim, eu gosto muito do jazz também, não é? E o Giovanni Guidi também, assim, aqueles trios DSM com muito espaço. Mas não ouves só jazz? Melódicos. Não ouço só jazz. Aliás, acho que já tinhas dito. Já tinhas dito há bocado. Vamos falar dos concertos. Dia 8 de agosto, o André Rosinha toca no Centro Cultural de Belém às 21 horas. No dia seguinte, domingo, atua no Porto, integrado no Festival Jazz em agosto, certo? Promovido pela Fundação Gulbenkian em colaboração com o Porta Jazz. E no outro canto do cenário não se vai falar de jazz, mas vai-se fazer uma visita à Bienal de Arte de Cerveira, guiado por Fernando Nogueira, Cabral Pinto. Vamos até lá ver o que o Zé Navarro tem para dizer. Boa sorte para o 8 de agosto e para os que estão para vir, para os concertos que estão para vir. E depois do jazz, vamos passar para as artes plásticas. Ao cabo de 42 anos, a já vetusta Bienal Internacional de Arte de Cerveira não desiste. Com Covid ou sem Covid, a sua 21ª edição decorrerá neste ano 2020, entre 1 de agosto e 31 de dezembro. Sob o impulso patriarcal do escultor José Rodrigues, nos idos de 80, a Bienal ganhou destaque nacional e internacional e desse tempo ficou a espetacular escultura ao cervo que domina a vila e as margens do Rio Minho. Da Bienal talvez tenha perdido a novidade, mas ficou a resiliência, a persistência e a tradição. Sob a Bienal de Cerveira, vamos fazer barulho com Fernando Nogueira, presidente da Câmara da Vila Nova de Cerveira e presidente da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. E com Cabral Pinto, diretor artístico da Bienal. Muito obrigado por terem atravessado o país para vir aqui. Infelizmente é assim, devia ser tudo mais disperso. E precisamente a propósito de dispersão, Cerveira, uma pequena vila minhota, continua a ser um dos marcos das artes pictóricas e plásticas portuguesas. É verdade, antes de mais, se me permite, cumprimentá-lo a si e a todo o auditório da RTP e agradecer esta oportunidade de virmos, mesmo que tenhamos que vir a Lisboa, é com todo o gosto que o fazemos para vir falar da Vila das Artes, da nossa Bienal e de Vila Nova de Cerveira, e dizer-lhes que, nós costumamos dizer em Vila Nova de Cerveira, e não só, que as Bienais colocaram Vila Nova de Cerveira no mapa do país, no mapa da Europa. Já estamos a progredir, estamos a procurar uma internacionalização mais ampla. Tem-se conseguido até pela presença de artistas dos 4 cantos do mundo, porque hoje, nesta Bienal, temos artistas de 38 países, já temos tido de 40, 42. Portanto, quer dizer que a Bienal bate em todos os cantos e já é conhecida
pelo mundo fora. Dizer-lhe que realmente esta Bienal, que colocou Cerveira, como eu disse, no mapa, foi importante porque Cerveira era uma pequeníssima vila num interior, apesar de não ser muito distante do mar. Ainda hoje o Concelho de Vila Nova de Cerveira tem muitas das vicissitudes dos concelhos do interior e a Bienal permitiu-nos dar este impulso, ser conhecida, graças a, eu diria, em 78, a duas coisas. Ao 25 de Abril, desde logo, porque se não tem acontecido o 25 de Abril, uns anos antes, de certeza absoluta que não havia bienais em Vila Nova de Cerveira. Portanto, a cultura e principalmente este tipo de cultura estava concentrado fundamentalmente em Lisboa, apesar de hoje ainda haver um bocadinho esse problema, mas felizmente já vai havendo alguma diversificação. Mas em 78, especialmente um dos fundadores, o pai da Bienais, o Jaime Isidoro, teve um momento de utopia e com os quintos encontros de arte, que teve acolhimento junto do então Presidente da Câmara, João Lemos Costa, levou esses encontros de arte para Vila Nova de Cerveira e aí nasceram as Bienais. Primeira Bienal, em 78, que se replicaram, felizmente, de 2 em 2 anos. Houve ali um ano que foi de 3 em 3, também já houve um que foi em 2 anos seguidos. Portanto, nestes 42 anos, vamos este ano realizar a 20ª edição. Está certo, que, 2 em 2 anos, 42 anos dá portanto, 21. Exatamente. As contas ficaram infelizmente, certas. podemos dizer que sentimos-nos confortáveis, gostaríamos que a nossa Bienal ainda fosse melhor, ainda tivesse mais projeção, mas temos tido muitos obstáculos, como tudo na vida, e as artes vivem de altos e baixos também, de momentos também vivem muito da economia, porque quando há problemas económicos, todos sabemos que a cultura é o setor que logo em que se corta com facilidade, provavelmente mal, mas é por aí que se começam os cortes, e portanto, apesar de tudo isto, destas vicissitudes todas, a Bienal tem progredido, tem-se imposto, tem-se expandido, tem crescido e hoje, felizmente, com 42 anos, mas com 21 edições, podemos dizer que está plenamente adulta e implantada. Muito bem. Esta Bienal, num determinado período, ganhou muita força pela sua relação com as galerias, ou seja, tornou-se uma montra nas galerias. Essa relação ainda existe, ainda tem esse impacto na Bienal? Sim, ainda existe. Como sabe, os circuitos da arte contemporânea são sempre assim um pouco estranhos, são não é? Estranhíssimos, são estranhíssimos. Mas a verdade é que ainda continuamos a ter a participação das galerias, muito embora o nosso projeto tenha apontado mais no sentido das curadorias, ou seja, nós convidamos curadores a apresentar obras e artistas, de maneira que neste âmbito as galerias ficam um pouco à parte da Bienal, ou seja, a nossa concentração está nas curadorias. Tenho aqui já várias vezes manifestado minha surpresa perante essa novidade que são as curadorias. Vamos lá ver, a Bienal tem um diretor artístico. Para que é que precisa de um curador? O diretor artístico tem que se atravessar e fazer as suas próprias escolhas. E é isso que ele faz, Porquê é que é preciso sempre... eu percebo que uma determinada... E isto numa Bienal até é um bocado... Não é a pergunta mais óbvia de todas, mas dentro de uma galeria, se uma galeria tem alguém que é o galerista e tem um artista, para que é que precisa de um curador pelo meio para me explicar a mim o que é que o artista faz? Isso já eu sei. Sim, claro. É para isso que eu vou lá. Porquê é que a Bienal, tendo um diretor essa artístico... é uma questão que está... Precisa desta... É uma questão que está em discussão, não é? Aliás, um dos temas, o tema desta Bienal é exatamente isso, é como é que a comunicação se faz através da arte. Não é? Os curadores têm essa missão quase de dizer aos visitantes e às pessoas que gostam da arte o que é que o artista quer dizer com... É a interpretação dele, mas a nossa interpretação muitas vezes difere e é diferente. Portanto, há a questão do curador é importante na medida em que o curador estuda normalmente a obra do artista e pode dar mais informações ao espectador ou ao visitante do que propriamente o diretor artístico. E só para dar uma ideia, eu diria que
nesta Bienal teremos à volta de 600 obras, né? É evidente que eu não sei falar sobre as 600 obras. Sei falar da maior parte das obras, né? Mas não sei falar delas todas e da vida delas todas. Ou seja, há toda uma história numa obra de arte que é preciso conhecer. E normalmente o curador tem essa função de conhecer e explicar o porquê daquela obra, o porquê da ideia, qual é a ideia do artista, e facilita muito o trabalho ao espectador, ao visitante. É nesse sentido que nós apostamos nas curadorias. Por outro lado, a curadoria é uma questão que fica cara normalmente à organização, porque temos que pagar não um curador para fazer esse trabalho. O diretor artístico já está pago por natureza, não é? Mas, efetivamente, normalmente o curador vai buscar artistas emergentes, não é? E, portanto, outros artistas que nós não conhecemos, não é? Porque os conhecidos, os artistas que normalmente estão presentes na Bienal, esses é fácil nós conhecermos a obra, porque não diria que ela se repete ano a ano, mas nós conhecemos a obra. E a função do curador é essa. E, portanto, nós apostarmos um pouco nas curadorias. Não é que seja do meu agrado que se faça sempre isto. Aliás, o Presidente, ainda há pouco a falar comigo, me dizia que este é o último, é um ciclo que vai terminar. Ou seja, nós estamos a apostar na próxima Bienal numa outra coisa, que ainda não discutimos, ainda não falamos, mas que vai ser diferente desta e das últimas. Se me permite também reforçar aqui um bocadinho, estando de acordo, diria eu que, apesar das Estar de acordo é que é chato, mas as bienais, apesar de terem tido grandes diretores artísticos, como foi o caso do primeiro, do Jaime Isidoro, do José Rodrigues, do Henrique Silva, do Canedo, e também agora do professor Cabral Pinto, ao longo destes anos todos, apostou mais de umas vezes, menos noutros. Houve algumas bienais que a presença dos curadores foi muito discreta, quase que passou despercebida. Sim. Portanto, é um bocadinho também dos tempos, mas eu também entendo, e sendo eu leigo, não sendo eu nem curador, nem crítico de arte, não sendo um grande... Já somos dois aqui. Portanto, eu entendo que o papel, para mim, pessoalmente, o papel do curador tem importância, me facilita-me o trabalho, explica-me, facilita-me a mim e facilita-me o visitante. Ora bem, isso é que está mal. Eu não quero que me facilite o trabalho. Nós somos um pouco... Eu acho que somos comodistas, ou pelo menos eu sou comodista. E se alguém me ajudar, me facilitar a vida, eu vou... Não, é mais no sentido de dar a conhecer o artista. Exatamente. Portanto, porquê? Porque normalmente os curadores apostam em artistas novos, né? E, portanto, são artistas que estão a surgir. E é nesse sentido que o curador tem, na minha perspectiva, é evidente, tem realmente interesse e ajuda na compreensão. Duas coisas. Uma é isso. Ou seja, o diretor artístico não tem a obrigação de conhecer toda a panóplia de artistas que poderia convidar, e tem um curador que diz, olha, que aqueles ali também têm interesse, e estes também têm. E traz à Bienal nomes que o diretor artístico muitas vezes desconhecia e que são apostas de futuro. Até aí percebo. Não percebo é que todos os programas tenham cada um o seu curador. Não. Deixa-me só acabar. A segunda coisa, aí estou completamente contrário a si. Eu também sou um leigo, mas não preciso que se me explicam a arte, aquilo deixa de ter graça. Se me explicam, as meninas do Velázquez, sim, claro. Perde a graça toda. Eu quero ser eu a descobrir. Estamos a fazer exatamente a reflexão desta Bienal. É exatamente isso que a Bienal vai fazer. É essa reflexão de como é que se transmite, o que é que a obra quer transmitir. É isso. Então, ainda bem, porque eu não estava a perceber bem, porque geralmente depois há este discurso das artes, fica sempre a sensação que poderiam escrever isto para este artista como para aquele. O discurso é um discurso, é um jargão que parece que é sempre mais para calcionar o próprio texto do que para me esclarecer. E de facto eu estava aqui um bocado confuso. Diversidade de investigação, complexo espaço da comunicação pela arte.
Aí é a grande Mas depois discussão. diz, as linguagens usadas pelos variados grupos sociais são determinantes para a compreensão do espectador, independentemente do grau da cultura, desde que possam ser descodificáveis por esse espectador, propensas a influenciá-lo. Há aqui um jogo entre o espectador e o explicador. Sim, é um pouco isso. Estou a ser provocador, obviamente, Não, que é o meu mas papel aqui. Mas O papel do explicador, mesmo noutro contexto, também é esse, também é controverso. Eu pessoalmente, e também já fui estudante, e também já se usava os explicadores e eu nunca tive um explicador porque nunca gostei. Achei que, lá está, neste contexto, tinha que descobrir eu por mim o que estava a fazer. Não admito que sejam importantes e que em determinadas circunstâncias são fundamentais, até quando há dificuldade, no contexto que estamos a falar do estudo normal. Na arte, provavelmente, e não sendo eu leigo, mas provavelmente poderemos discutir pela mesma aqui via. Percebe mais do que o outro. Mas precisamente esse papel de explicador costumava ser o do crítico. Sim, era o crítico. Ou seja, o crítico esse é que me dava uma perspectiva. Crítica Felizmente, depois havia vários críticos, eu tinha várias perspectivas. Agora tenho só a do gajo que manda. Sim. Depende, sabe, nem todos os curadores têm essa perspectiva. Muitos deles também são críticos, ou seja, eles às vezes fazem o desafio ao artista no sentido crítico, ou seja, ele apresenta um conjunto de obras e normalmente, muitos deles fazem a crítica da obra, né? E isso é efetivamente o mais importante na curadoria. Agora, é evidente que não é norma da Bienal as curadorias. Este ano temos 11 curadorias, porque fomos buscar curadorias. Fomos à Itália, por exemplo, nós temos uma curadoria da Sardenha, que vem trazer aqui obras de artistas da Sardenha, e, portanto, temos uma outra que tem a ver com uma curadoria que é inédita em termos de bienais. Aliás, eu começava por dizer que a Bienal de Cerveira é inédita mesmo a nível mundial. Não há nenhuma Bienal que comece com um concurso internacional e que depois convide os artistas vencedores ou premiados a fazer exposição. Essa é a nossa característica. Esta foi a herança que o Jaime Isidoro nos deixou. Nós vamos mudando a Bienal, ou temos mudando a Bienal, temos introduzido novas perspectivas, exatamente com os curadores e não só, mas também com as galerias e eventualmente com outro tipo de atividade que vamos desenvolver. Nós não queremos estar parados e daí o desafio do Presidente de que este ciclo vai terminar e vamos avançar noutro sentido. E felizmente tivemos o Covid que nos permitiu obrigar-nos a mudar o paradigma. Este ano a Bienal, que estava formulada com um determinado esquema, o tradicional, seguindo esta evolução e com estas alterações, mas que era para ser uma Bienal tradicional, tivemos que repensar em cima como costuma dizer, em cima do acontecimento, em cima do joelho, tivemos que atrasar a inauguração, que era para ser a meados de julho, passou para 1 de agosto, porque tivemos que repensar todo o modelo e introduzir a questão de toda o desenvolvimento, todo o desenrolar, todo o presenciar física ou não da Bienal, também de forma digital, utilizando as tecnologias, as novas tecnologias, o que nos permite também já fazer aqui um salto enorme que nós já 6 meses atrás nem sequer estávamos a pensar nele, apesar de a Bienal já ter essa característica, muito graças ao Henrique Silva, que foi sempre um sonhador e efetivava bastantes, portanto, ele era investigador nesta área das artes digitais e sempre nas últimas ou já algumas bienais atrás, que vem desenvolvendo também essa aproximação entre o digital, ou seja, as artes digitais, e dar essa característica de modernidade às bienais. Mas e agora? Demos este salto maior ainda. E não é um bocado imprudente este salto. Pergunto isto pelo seguinte, se isto fosse em Lisboa, ou no Porto, ou num grande centro, tudo bem, mas
um dos interesses da Bienal de Cerveira é ir a Cerveira. É. Pois é, bem chamada. o ser imprudente- Se de repente não preciso de ir para ir à Bienal de Cerveira, isto não é uma questão de economia. Eu sei que há uma perspectiva perfeitamente legítima de um Presidente da Câmara que é atrair e atrair turismo e forasteiros para criar uma dinâmica na urbe. Mas nem sequer estou a pôr essa questão. Estou a pôr a questão mais... o interesse da Bienal é a Bienal, é estar naquele espaço, é estar ali, é viver aquilo. É sobretudo conviver com os artistas. Essa é realmente... Foi uma das gêneses da Uma Bienal. das gêneses da Bienal que o Jaime Isidoro implementou foi exatamente o convívio da população, dos visitantes com os artistas. E aí, nessa altura, não era preciso os curadores, porque o convívio que se estabelecia entre o artista e o visitante era facilitado. Portanto, havia a discussão da obra de arte facilmente era feita pelo artista e também pelo Jaime Isidoro, que tinha esse condão de explicar as coisas às pessoas. E efetivamente, esta questão do digital vai tirar um pouco, na minha perspectiva também, aquilo que é a ambição de todos os autarcas e inclusivamente do Fernando Nogueira, que o que quer é gente em Vila Nova de Cerveira. Porque Vila Nova de Cerveira, mas Vila Nova de Cerveira, como toda a gente sabe, era um local de passagem e passou a ser um local de permanência, de chegada, não é? Neste momento é de chegada, até aqui era de passagem, a gente nem dava por ela que existia Cerveira, não é? Se nós colocarmos as coisas todas só no digital, estamos mal, não é? Não é essa a questão. Por isso é que estamos a fazer isto em duplo. A questão é esta, nós precisamos que o digital funcione para além das fronteiras. Nós precisamos de divulgar lá fora ainda mais a Bienal de Cerveira e o digital vai nos permitir isso. É evidente que o português não deixa de ir à lampreia, à cerveira, quer dizer, não Esse deixa é que é o ponto. Estamos para aqui a falar de arte e não sei o quê, e a comunicação, mas uma das recordações que eu tenho de Cerveira e dos artistas e dos curadores eram as grandes patuscadas. Era a gastronomia. Mas lá está. Mas voltamos ao fim do dia. Nós estávamos até às ao fim tantas do da noite dia. a conversar com os Mas artistas. voltando a esse tema, é evidente que esse risco corre-se um pouco, mas nós temos, por um lado, temos que acompanhar a evolução. E esta Bienal, em concreto, se não tivermos tomado esta opção, correríamos o risco de não a poder realizar. Sim, eu acho que vamos poder realizar com todas as cautelas, com as garantias do distanciamento, de todas as precauções, mesmo assim vamos conseguir fazê-la com alguma presença. Mas corremos há 3 meses atrás, não sabíamos. E, portanto, tivemos que ter esta cautela para garantir a realização. Também acompanharmos a evolução do digital. E, por outro lado, eu também entendo que se nós fizermos bem o nosso trabalho e depois o soubermos divulgar, e as artes digitais vão nos permitir chegar a muito mais longe, a muito mais pessoas, as pessoas vão ter a curiosidade e a necessidade depois de vir a Vila Nova de Cerveira, se fizermos bem o trabalho, como é óbvio. E, portanto, juntamos o útil ao agradável. Promovemos, trazemos as pessoas de uma forma mais subtil, provavelmente. Era um romance de Camilo, cabeça, coração e estômago. Exatamente. Ora, vim da Cerveira por causa do estômago, que a cabeça já lá está. E passamos agora para Cláudia Melo, diretora artística do Contextil. A cidade de Guimarães e o seu território são de novo palco para o evento internacional Bienal de Arte Têxtil Contemporânea. Entre 5 de setembro e 25 de outubro, a Contextile 2020 ocupará de novo os vários espaços culturais e áreas públicas da cidade, sempre com o objetivo de divulgar o que melhor se faz na arte têxtil contemporânea em Portugal e no mundo, e partindo sempre do desafio de colocar o têxtil no contexto da arte contemporânea.
Cláudia Melo é a diretora artística deste Contextile 2020. Vocês têm tipo uma ideia subjacente que é lugares de memória e interdiscursos de um território têxtil, que é o que a Bienal propõe este ano. Vocês propuseram isto aos artistas? Sim, esse é o conceito desta 5ª edição. E trata da abordagem da memória e como é que esse resgate do passado filtrado no presente e que pode contaminar o futuro se pode transpor para as produções e as práticas artísticas que estarão Portanto, presentes. o que se fazia antigamente, o que faziam os nossos bisavós e tetravós, não é? Usado hoje em dia com outro objetivo até, provavelmente, e outra maneira de fazer e outros materiais. Sim, é uma das formas, até porque quando se fala de memória tem que se tocar nessa questão, não é? Naquilo que foi Claro. e que agora pode ser retrabalhado ou repensado. E essa proposição foi dada aos artistas. E eles foram concebendo e conceptualizando os seus projetos de forma a que os lugares de memória desta região e que se relaciona diretamente, intrinsecamente com o têxtil, não podemos desgarrar a região do Vale do Ave e Guimarães, especificamente neste contexto, do têxtil e da sua tradição têxtil, e essa é de facto a proposta. Trabalhamos também a questão de território, e entendemos a cidade como lugar praticado. Um bocado assente na ideia de Michel Certeau de espaço como lugar praticado, ou seja, o espaço não se mede no âmbito geométrico, mas num âmbito um pouquinho mais lato e até antropológico, não é? A vivência do lugar, os fluxos do lugar, as significações e as ressignificações desse lugar são todos temas que esta Bienal está a trabalhar. Mas estes lugares de memória, portanto, isto é uma ideia que vocês pedem a todos os artistas, mesmo os internacionais. Sim. Mas os lugares de memória deles são diferentes dos nossos. Claro, claro. Trabalhamos sempre no âmbito de uma conexão de territórios de cultura têxtil. E esse é o âmbito também da Ideias Emergentes, que é o dono da Bienal, que é tentar possibilitar uma rede maior de territórios de cultura têxtil. Sim, e esse tema foi proposto também no regulamento da convocatória para a exposição internacional. E a resposta é dada, obviamente, relativamente ao contexto de cada artista, não é? E inclusivamente à sua própria linguagem de trabalho. Mas é nesta conexão de lugares de memória que também se faz esta Bienal. Há mais, há pouco falávamos, há mais estrangeiros do que portugueses, portanto os lugares de memória vão ser muito mais internacionais, muito mais estrangeiros do que portugueses, não é? Os lugares, sim. Nós temos uma estrutura ou um conteúdo programático bastante amplo. E a participação de artistas internacionais é fortíssima, até porque a Bienal tem uma representação internacional muito forte, devido às parcerias que tem vindo a fazer com entidades, instituições artísticas ligadas ao têxtil, como a ETN, como a BILP. Estamos a falar, por exemplo, de uma parceria que se faz com a Bienal de Linho de Portneuf, no Canadá, em que fazemos o intercâmbio de artistas. Artistas vêm para cá fazer as residências da Contextile e depois colocamos também, ou levamos lá artistas portugueses a experimentarem as suas práticas de trabalho relacionadas com o têxtil. Serão muito menos os portugueses, não é? A trabalhar com o têxtil. Para já se começa a verificar. Mas e isso acontece porquê? Porque é que há pouca arte no têxtil, vá. Sim, a arte têxtil não é de todo uma novidade, obviamente, mas claro. Temos que pensar também num ponto de vista anterior, que é o ensino artístico. O ensino artístico em Portugal tinha departamentos de arte têxtil, de têxtil muito ativos.
Depois veio a crise têxtil, né? Final Sim. dos anos 80, inícios de 90, e o interesse começou a decair. Entretanto, as universidades e mesmo as escolas de ensino artístico secundário começaram novamente a ativar esses departamentos e nota-se agora uma nova apetência, uma nova vontade de trabalhar esta matéria e este pensamento específico da arte têxtil. Que é imenso, não é? A arte têxtil, o têxtil é imenso e em várias dimensões. Eu há bocado, num tom de brincadeira, disse-lhe que... afinal, não há nada de turcos, nem cobertores, nem aquilo que nós pensávamos que era o têxtil. Aquilo é a arte contemporânea pura e dura, desde a escultura, não é, até ao vídeo. Sim, sim. Na Bienal acolhemos todas as expressões artísticas e, de facto, um pensamento em arte têxtil é bem-vindo. Não só acolhemos trabalhos que têm na sua concepção ou produção a matéria têxtil, mas todo o pensamento do têxtil que pode ser transposto, pensado, refletido em todas as expressões artísticas. Temos trabalhos de vídeo, temos cinema, instalação, escultura, todas as categorias. Por exemplo, fala-se do têxtil, vê-se o têxtil. Sim, às vezes a parte conceitual, né, e também processual é mais importante nessas realizações que não usam a matéria têxtil, mas o documentário artístico, uma peça cinematográfica que tenha uma narrativa ou que trabalhe um conceito mais relacionado com o têxtil, quer seja histórico, quer seja de memória. Sim, claro. Aí no cinema eu acho que até a memória é muito fácil é mais fácil de pôr em prática, não é? E vocês têm esta exposição internacional tem competição. Sim. É uma exposição que tem um regulamento, que é aberta a todos os artistas, é uma open call mundial, e a resposta tem sido muitíssimo positiva. De edição para edição nota-se um crescente de participações. Só para ter uma ideia, tivemos um aumento de 40% de participações nesta edição. E nesta conjuntura em que vivemos, não é? Sim, de Covid. Em que tudo é muito mais difícil, mas as pessoas de facto participam, até porque a Bienal tem uma representação, que até já referi, internacional muito, muito forte. E, portanto, daí que venham também mais estrangeiros, não só praticam mais a arte têxtil lá fora, não é? E através desses... Sim, há polos muito fortes, como por exemplo na Polónia. Lodz tem uma universidade que é fortíssima em têxtil. Daí que tragam a Magda Sobons, sim, que é precisamente docente também em Lodz. Temos depois a Lituânia, ali os países de leste, que têm uma tradição têxtil também muito forte e que já tiveram inclusive bienais de arte têxtil, que ainda se vão mantendo ou não, também depende muito da conjuntura económica. E há portugueses a ir a essas bienais também, não? Sim, sim. Ainda somos poucos, mas deve haver alguns que... Sim, há participações, obviamente. Estas parcerias também fomentam isso, não é? Claro, claro. O júri desta competição são artistas plásticos? São artistas plásticos e não só. Nesta edição, por exemplo, o corpo do júri foi composto por um curador, a diretora essa figura, não é? O curador? O Jorge Costa foi um dos curadores convidados. Janice Jeffries, que é professora catedrática no Reino Unido e é uma expert neste tema da arte têxtil contemporânea. Lala de Dios, que é diretora da ETN, da European Textile Network, e eu, enquanto representante da Contextile. Não sei se me esqueci de alguém, somos 5.
E por isso esse júri reuniu, neste caso, nesta edição, em condições até muito particulares, não é? Não nos podemos juntar, isto é tudo feito com Videochamadas. muita antecedência. Avaliamos os 800, nós tivemos 870 participações, com 1.150 propostas de trabalho, por isso avaliamos essas 1.150 propostas de trabalho e chegamos ali a um conjunto de 54 peças, salvo erro, para formarem esta exposição competitiva internacional. Esta vai na 5ª edição e eu pergunto assim, já vai na 5ª, portanto é porque vale a pena, qual é o resultado prático? O resultado prático, se calhar conto um bocadinho da história da Contextile, porque ela surge num contexto de Capital Europeia da Cultura. Foi quando Guimarães, em 2012, foi Capital Europeia da Cultura e a Contextile foi um dos projetos que integrou a Capital Europeia da Cultura. E é quase dos únicos projetos sobreviventes dessa altura. Sim. Com recursos, obviamente, escassos, uma equipa pequena, com todas as dificuldades que se possam imaginar. Sim, que há sempre. Já percebia que há em tempo de Covid, sem ser em tempo de Covid, há sempre. Somos persistentes. Mas voltando à questão. É um dos projetos que ficou dessa altura. Sim, e desde então é uma bienal, acontece a cada 2 anos e já vai na 5ª edição, com uma participação crescente, quer até em termos de implementação geográfica e saindo também, porque a Contextile ocupa os vários equipamentos culturais da cidade. Essa é fazemos questão que isso aconteça e temos também a colaboração do município de Guimarães. Vão estar para aí no Centro Cultural Vila Flor. Sim, a exposição internacional é no Centro Cultural de Vila Flor. Temos a Magda Sobon no CAA, Centro para as Artes e Arquitetura. Depois temos também, já desde a edição passada, em 2018, pensamos que seria, ou seja, para existir, e já trabalhamos essa ideia de lugar habitado há algum tempo, que é aproximar a Bienal da comunidade. Das pessoas que fazem a cidade e, logicamente, essas pessoas que vivem em Guimarães têm todas uma relação próxima com o têxtil e faz todo sentido que se aproximem cada vez mais dos conteúdos da Bienal, por isso vir para a rua, estar mais próximo das pessoas, também é uma das premissas que temos vindo a trabalhar. Por isso, vamos alargando o âmbito de implementação geográfico também da Contextile. E fazendo questão também da existência de algum fio que depois vá ligar aos aspectos e aos equipamentos internacionais, não é? Como é uma participação em Madrid ou participação com essas parcerias todas que temos vindo a Sim, o lado prático será esse mesmo, é conseguir ir para fora, ou exportar o têxtil contemporâneo, na arte contemporânea, digamos. Exportar a arte contemporânea. Exportar e importar. E aprender. Isso é uma relação um bocadinho economicista Sim, mas não deixa de ser verdade, sim. E é bom que resulte. Sim. É uma visão economicista boa. O lado prático também se revela no local, não é? E esse lado prático de contacto com a comunidade, de facto as pessoas de Guimarães já sabem o que é a Bienal. O que é a Bienal. E já conhecem um pouco daquilo que é a possibilidade artística do trabalho com o têxtil. E se não conhecem, vão ficar a conhecer agora num pequeno vídeo que nós vamos mostrar. Pode ser, Cláudia? Claro.
Cláudia, neste público todo que se vê a visitar os vários espaços da Contextile, e há pouco estava-me a falar do objetivo de levar a Contextile aos vimaranenses e não só ali da área, mas há muito estrangeiro também. Sim, temos muitos visitantes. Como público. Estrangeiros como Bem, público. não sei se este ano, com o Covid... Este ano será um pouco mais difícil, de facto, mas pode dar-se eventualmente até o caso de não conseguirmos inaugurar a Contextile. Não sabemos ainda como é que as coisas se vão Então isto é uma coisa que pode não acontecer? estabilizar. Não, vai acontecer de facto. Sim. O nosso press release assim o diz, vai acontecer, sim, vai acontecer. Estamos a preparar-nos para a fatalidade de não conseguirmos ter público devido à conjuntura. Ou terão público de outra maneira. Sim, está a ser trabalhado através da criação da Contextile Virtual, que é a criação de um site, a divulgação gratuita de conteúdos de exposições com visitas orientadas que depois o público pode aceder online. Mas deve haver de possibilidade de mesmo obedecendo às regras da DGS, se calhar não têm o mesmo número de visitantes, mas podem ter alguns, não é? Claro, estamos a preparar-nos para isso, Pronto. Obviamente, esperemos que possa acontecer. É porque ver completamente, sim. Principalmente o texto, no site é bem... A matéria, as texturas são todas muito apelativas, não é? E, de facto, até tocar nas peças é importante. Quer-me falar das residências artísticas, porque isto é que eu acho que é capaz de ser muito interessante. Sim, as residências foram sempre um conteúdo muito importante da Bienal. E nesta edição vamos ter a presença de 8 artistas em residência, com todos os constrangimentos que se possa imaginar, não é? Porque os artistas já deveriam estar no local a trabalhar, in situ, e há artistas que não estão impossibilitados até de viajar e de vir a fazer a residência, e como é o caso das artistas da Michelle Laurent e da Mylène Boisvert, que vinham do Canadá. Também estamos na lista dos países onde eles não... Estamos. E hoje foi a Irlanda também. Sim, temos outro caso de Polónia, que também estão impossibilitados, ou pelo menos estão cancelados todos os voos até dia 28 de julho. Mas isso, apesar de ser uma contrariedade, cria aqui uma nova metodologia de trabalho. E achamos nós até bastante interessante de servir como ponto de reflexão para as nossas práticas de trabalho em residência. Nós estamos neste momento a fazer com as artistas do Canadá a residência à distância. Pois. Isto vai ser tudo de um ponto de vista artístico pode ser um nonsense, não é? Porque estão a trabalhar em site específico sem estarem no site, mas as coisas estão-se a resolver até e é um pouco... Se calhar vão estar mesmo no site, mas é no site da Bienal. Não, é tentar encontrar aqui novas metodologias e novas práticas de trabalho, como por exemplo a integração de artistas locais que possam experimentar o lugar, obviamente que não é a mesma coisa, e que possam mediar essa experiência com estas artistas. Isso é aqui também um ponto... Cláudia, diga-me uma coisa, e podem-se comprar obras nesta Bienal? As obras não estão à venda. À venda. Sim. Se alguém quiser comprar, obviamente daremos o contacto do artista para Pronto, mas não na Bienal, é isso? Sim. Sim, não na Bienal. Voltando às residências, temos 8 artistas, 2 artistas vindas do Canadá, depois temos mais 2 artistas da plataforma Magic Carpets, que é um projeto europeu de mobilidade de artistas e trabalho em colaboração com a comunidade. E é uma parceria que também já temos há quase 4 anos. E vamos receber a Bárbara e a Júlia
E tem também do Canadá, não é? O Stefan Schofield. Que não estará em residência, mas como artista convidado. Pronto, ok. Temos a Paulinha Almeida como artista portuguesa, a Patrícia Gerardes, a Magda Klesinska da Polónia e Angelina Nogueira. São estes os artistas que vão estar em residência. Mas depois há workshops, há cinema, não é? Há música, se não me engano. Sim. Nós mantivemos quase todo o conteúdo programático da Contextile. Uma outra coisa que tivemos que deixar cair, dada a impossibilidade, claro, mas conseguimos manter muito do trabalho. É de 5 de setembro a 25 de outubro em Guimarães, território de cultura têxtil. Acontece a Bienal de Arte Têxtil Contemporânea, a Contextile 2020. Luís Vieira e Ruth Ribeiro são a direção artística do Desconfinfa Lisboa, o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Em modo desconfinamento, conversam com José Navarro. E depois dos têxteis, as marionetes, os bonecos. Era para se ter realizado em maio, mas como tantas outras iniciativas, o Festival Internacional de Marionetes e das Formas Animadas, que responde pelo acrónimo FIMFA, ficou primeiro cancelado, depois adiado por obra da pandemia. Arranca então de 5 de agosto a 5 de setembro, com uma programação diferente à anunciada. A programação possível. Ficar parado é que não. Sobre este importante certame, como se dizia antigamente, temos aqui os seus diretores artísticos, Luís Vieira e Ruth Ribeiro. Boa noite. Olá, boa noite. Olá. Vamos começar pelos objetivos com o tema do programa. Os objetos como mapas de memória para encontrar o futuro e pensar o nosso tempo. E depois, objetos emancipados. Está um bocado alarmante, são objetos emancipados. Parece que vão ganhar vida, e vão ganhar Portanto, vida. para além do antiespecismo, já estamos nessa fase? Já estamos nessa fase, uma espécie de revolta de objetos e de revolta de marionetistas, também para fazer este desconfinfa, porque resolvemos brincar com o desconfinamento, portanto é um desconfinfa, com todas as precauções de higiene. Eu estou sempre a avisar, não vão as pessoas ter medo. Temos objetos em cena e outras coisas que mexem, todas devidamente lavadinhas, que é preciso. Mas o que é isso, objetos? Objetos é tudo, não é? Como dizer coisas. Sim. Nós temos várias companhias que vão abordar este universo do teatro de objetos e dos objetos de formas diferentes. Por exemplo, a primeira companhia, que é uma companhia, junta duas companhias, uma companhia espanhola e uma companhia mexicana, Oligor e Microscopia, usam os objetos reais a partir do trabalho de campo que eles utilizam. Por exemplo, eles neste espetáculo falam da melancolia do turista, daqueles sonhos que nós temos de vamos a Acapulco, que vai ser fantástico, que é um sítio fantástico para passar férias, e chegamos lá já não é nada do que é, já passou esse tempo. Então eles fizeram, por exemplo, aí uma recolha de objetos, de imagens, de fotografias, de histórias, e a partir daí montam uma instalação, e é difícil um pouco de explicar todo o ambiente, mas são os objetos que vão falar por si. Nós, na verdade, o que nós fizemos foi, a partir da programação que tínhamos, selecionar um conjunto de projetos possíveis de realizar ainda este ano, neste Desconfinfa, e ligar-nos um bocado a esta ideia do conceito do objeto. No fundo, todos os projetos que nós vamos apresentar estão catalogados, digamos assim, num domínio que nós podíamos designar por teatro de objetos, que é, digamos, nesta grande família que são as artes da marioneta hoje em dia, temos também o teatro de objetos, em que os objetos já não são as marionetas, não são personagens, mas dividem a cena precisamente com o ator. Ou seja, são objetos que protagonizam a cena da mesma maneira que o ator. E desta maneira, esta linguagem, que é também uma linguagem um pouco cinematográfica, porque podemos passar de um grande plano para um plano geral e vice-versa. Só para dar uma ideia, nós podemos ver uma carrinha, por exemplo, um carro a atravessar uma paisagem. E depois a seguir podemos ver as pessoas que estão dentro do carro, os próprios atores, a ter uma conversa. Portanto, passamos de um plano geral para depois para um grande plano. Tudo isto a partir dos objetos, desta linguagem dos objetos. Linguagem dos objetos, ainda mais alarmante. Linguagem dos objetos. Os objetos. Faço notar que quando querem definir objetos, dizem sempre objetos, portanto, estão a definir a coisa pelo seu próprio nome. Não, nós estamos a definir os objetos pela essência dos objetos.
Nós não vamos pôr... isto não é muito difícil de explicar. Normalmente, tão vago. Não, normalmente a marioneta é por si só já um artefacto, não é? É um objeto inerte a qual nós damos vida e que transformamos num personagem. Numa personagem que é o foco da ação em cena. Certo. Pronto, isto é um trabalho que às vezes é difícil para os atores porque têm que se colocar num papel de secundarização em relação a esse objeto para o qual transmitem energia e através de processos mentais, juntamente com o público, fazem acreditar que aquilo tem autonomia. Pronto, isto é a ideia básica do teatro de marionetas. Mas dentro desta grande família, porque é um teatro que explodiu desde os anos 60, dos anos 70, explodiu, na verdade. Já não somos aqueles os que estão atrás das já vamos varitas falar disso, E o teatro de objetos é uma destas franjas deste universo das formas animadas, em que os objetos, de facto, ganham esta autonomia, mas não como personagens, como objetos em que os atores projetam imagens, em que através dos quais o público constrói imagens e através dos quais os atores também criam metáforas e por aí fora. E exprimem estado de espírito. E criam Mas narrativas. Isso é tão velho como a representação teatral. Os objetos de cena, os sofás, os reposteiros, têm todos uma carga dramática. Não, mas aqui exploramos a energia desses objetos, a memória que esses objetos nos trazem, através da memória dos objetos que nós contamos essas histórias. Por exemplo, o André Morraças, que vai estrear um espetáculo coproduzido pelo festival, aliás, num ano em que se comemoram os 75 anos da libertação do campo de Auschwitz, sobre precisamente aqueles homens e aquelas mulheres que viveram períodos absolutamente fantásticos numa Berlim liberdade, de absoluta sexual, liberdade, tudo. E que de repente, com a chegada dos nazismos, com a chegada dos nazis, na verdade, tudo isso acabou e a vida tornou-se um inferno. A maior parte dessas pessoas acabaram em campos de concentração e duplamente discriminadas por serem judeus e por serem homossexuais. E é através dessas memórias de cartas, de postais, de objetos pessoais, que o André pretende contar a história dessas pessoas. Pronto, basicamente é esta a ideia. Então vamos falar um bocadinho de... Há aqui um processo, precisamente falou desde os anos 60, eu lembrava as primeiras memórias que eu tenho de uma visão diferente daqueles Roberto que eu via nas feiras, foi com os filmes do Giro e Trinca, em que há uma espécie de gentrificação de uma coisa que era um puro entretenimento popular e hoje tornou-se uma expressão... Há uma palavra que eu detesto que se chama cultura, que dá para tudo. E que engloba coisas completamente diferentes, entre as quais uma, que é a mais interessante de todas, que é a arte. E por via da cultura isto tornou-se artístico. Isto é uma gentrificação, uma coisa que era muito mais não é simples. bem assim, porque nós às vezes esquecemos que as marionetas, sejam as máscaras, tiveram presentes nos movimentos da avant-garde. E às vezes nós não associamos isso. Seja no Picasso. É engraçado terem pegado, como também estava a dizer, do ponto de vista popular, para começarem a aparecer. Então, hoje em dia, seja no cinema, muitas vezes, as marionetas, isso já passou. Mas não, estão aí muitas vezes as coisas mais atualizadas. Mas eu estou a perceber o que quer dizer. Não é uma questão de ter passado. Isso não existe. Não. Isso É já verdade. passou, não Sim, existe. sim, Está sim, aqui sim. é porque não passou. É mais uma questão que é muito típico da cultura atual. Gentrificar e dar programa a tudo. Por exemplo, aos objetos, mas isso já Não, falamos isso é disso. diferente. Gentrificar e dar... E certas formas de expressão. Marionetes é uma coisa, máscaras é outra. Máscaras há desde sempre na história da humanidade, não é? E marionetas também. Como representação dos dedos, enfim. Nós hoje Não em vamos dia- entrar pela hoje em antropologia das dia- máscaras, que é sim, infinita. não, mas hoje em dia, dentro do campo do teatro de marionetas contemporâneo, em França e não só, usamos muito o termo de as artes da marioneta. Porque houve isto, e eu acho muito bom, estas pontes entre a dança, entre o cinema, entre o teatro, a pintura, em que houve um cruzamento, o que permite que várias pessoas, várias artes possam se encontrar e surjam outros projetos, não é? E é isso também que me interessa, que nos interessa. Bem, o dentro deste universo é campo. sempre da manipulação ou Como seja, dar vida a algo. a objetos inertes, que muitas vezes eles próprios não sequer são materiais. Nós estivemos a falar, por exemplo, em trabalharmos com sombras, com luz,
com explorar reflexos todo e o criar uma teatro da linguagem, uma Indonésia, dramaturgia não é? a partir Exato, e da de... China. Portanto, estamos a falar de coisas que são imateriais. Já nem sequer são objetos. Já nem são Estamos a falar da físicas. imaterialidade da própria coisa. Portanto, este universo da marioneta é um universo extremamente lato que é muito difícil hoje em dia balizar as suas fronteiras, porque é uma arte híbrida, miscigenada contaminada por diversas artes, e hoje em dia temos artistas plásticos a trabalhar neste universo, como temos videoastas, como temos realizadores de cinema, como temos pessoas do teatro, da dança e por aí fora. Portanto, a marioneta sempre foi, a nosso ver, um campo de grande inovação para as artes cênicas. Já aconteceu assim no final do século e eu acho que vai continuar. Está, mas é muito recente essa gentrificação, insisto da palavra, de uma coisa que era uma forma de representação extraordinariamente popular, descomprometida com grandes programas e grandes... Sim, também. Mas a raiz popular mantém-se. Mantém-se. Isto continua, isto existe, continua a existir. Agora sou eu que interrompo, por uma vez, que é a ideia de que para enobrecer estas artes extraordinariamente simples e fortíssimas na sua simplicidade, para as enobrecer é preciso dar-lhes um programa. Então, se for o programa canónico, como vocês dizem, se for o programa canónico da identidade, da liberdade, da memória, e a nossa arma é a marionete, pronto, já está absorvido dentro do discurso canónico, que é suposto a ser o discurso Porque cultural muito engraçado contemporâneo e porque dominante, e pronto, já é está muito passado engraçado a estar a ferro. falar do ponto de vista popular, mas nós quando pensamos no Roberto, o nosso herói popular, no Panches, no Guignol, que associamos muito ao popular e muitas vezes as pessoas à criança, eles na verdade começam por ser personagens libertárias, que estão nas feiras, estão em manifestações com o povo a lutar pelos direitos. O discurso não era o popular e muitas vezes outras coisas. Sim. É muito... Na Revolução Era mais Industrial... ingênuo que isso. Não era, Vá não. lá. É muito interessante ver as histórias originais. As histórias originais não são, a maior parte, como são Os textos interpretadas não são hoje em dia. infantis. Não Os são textos infantis, são nada, para nada. adultos. É Não, sobre a polícia, educação, toma, sobre a e a polícia. polícia dava no ladrão. Pois, não, mas não chega a polícia leva ti e a mais seguir vai longe. tudo preso. E as marionetas Outro também. fator muito interessante é não ser simples. É muito duro para quem é marionetista estar aquelas horas e manipular. Se falarmos de marionetas de fios, é como trocar um instrumento, não é? Portanto, esta não é uma arte simples, pelo contrário, é uma arte difícil. E há que lhe dar o protagonismo devido. Porque muitas pessoas dizem, marionete, então faz coisas para crianças, bem, vocês devem se divertir imenso. Outra coisa dentro da profissão, eu pego no bonequinho, lá, é fantástico. Mas não, é preciso saber o que é fazer bem e também defender a profissão de marionetista. A nossa missão é, de facto, elevar o nível artístico da coisa, porque é muito fácil E ter mais pessoas a fazer outras coisas. É muito fácil uma para pessoa... não estagnar também, não é importante. É muito fácil uma pessoa ver qualquer coisa, um boneco na rua e achar muita graça, é tão giro, porque cria sempre muita emoção ver um boneco na rua. Mesmo que seja a andar assim de uma forma desconchavada, com um pouco de rigor, etc. Mas eu acho que cabe aos artistas, e cabe-nos a nós também, elevar o nível artístico da coisa, entre aspas. Isso de elevar o nível artístico é pesado. Sim, não. É isso que nós pretendemos que... Vamos lá ver. Disse uma coisa que é, isso é que é extraordinariamente interessante. Há ali, é um bocado como a dança do Fred Astaire. Aquilo era ótimo, era fácil, não dava por cima nada. São horas, milhares e milhares de horas de ensaio por trás. Aquilo era um esforço e o trabalho dele era não mostrar esse esforço. A arte da marionete representa uma técnica que não está ao alcance de todos, mas que parecia, quando eu digo simples, é precisamente não tinha esses... E é isso que contesto no que está a dizer. A ideia de que é preciso elevar em vez de mostrar que aquilo tem um contexto e uma técnica própria, não é qualquer um que chega ali e faz, é achar que para enobrecer e elevar é preciso incutir-lhe um programa politizado, que sobretudo é este programa canónico que é o dominante, e não continuar a ser aquilo que é a entidade que desaparece sempre e que para mim é das mais nobres de todas, que é o entretenimento. Não, mas hoje em dia ou é cultura ou é. Mas o entretenimento está lá. Mas nós queremos mais do que isso. Nós não queremos só entreter as pessoas. Nós queremos chamar a atenção das pessoas para os problemas que nós hoje temos e que vivemos, e acho que é uma das responsabilidades da arte também é rasgar essa realidade. É obrigar as pessoas, ou ajudar as pessoas a entender a realidade com que vivemos. E a pensar o mundo atual. E por que não pensarmos ao mesmo tempo que estamos a divertir-nos? É por isso que nós escolhemos espetáculos, por exemplo, que abordam as crises do subprime. Porquê é que estão a voltar os extremismos?
Basta pensar, hoje em dia, a nível da liberdade e não só, mas é verdade. Se calhar estão a voltar os extremismos, quero que eu seja Não, verdadeiramente podemos falar sobre provocador, isso, se mas eu calhar acho que estão é a muito voltar os interessante. extremismos. Porque há um discurso em que a pessoa que trabalha não sei quantas horas por dia, anda em transportes públicos horríveis, chega Também, à casa, exatamente. quer ter ali um momento de respirar. E ainda há uns artistas que lhes estão a dar um murro no estômago como se ele não tivesse consciência das suas próprias Mas condições. nós não estamos a dizer que não tem consciência, não é isso. É como é que podemos pensar Eles um têm, mundo, as um pessoas, mundo melhor. acreditem nas Um mundo pessoas, melhor. as pessoas têm essa consciência. Nós acreditamos. Não podemos, por isso é que fazemos não este podemos programa. é que precisamos de contraponto para ver mais à frente. E se não há contraponto, nunca podemos ter a opção da escolha. E, portanto, nós gostamos de dar o contraponto às pessoas. Mas É o só isso. E o contraponto é feito por esse programa. E se que é desgraçadamente o desenhado no contraponto fosse ao status quo, a todo o discurso dominante nas artes, se o contraponto, e isto para mim é que é a grande desgraça e quase que vos acuso disso, e se o contraponto fosse precisamente os outros discursos de quem já está farto disto. Ou seja, este é o discurso dominante das artes, é o discurso patrocinado, é o discurso subvencionado, é o discurso que se encontra em todo o lado, que é o do chamar, despertar as consciências e elevar o nível, dar-lhes, ver o que não está lá, dar a volta, e encontra-se em todas as artes. E se calhar, ponho eu a questão, se calhar é por causa desta ideia dominante, desta tampa que existe, que as pessoas estão a começar a procurar outras coisas que até se chamam antissistema. Sim, sim. Desgraçadamente. Dizer. Mas pelo que está a dizer, parece que muitos dos espetáculos o que têm é o caráter subversivo. Isso eu gosto. Agora vou falar do nosso espetáculo, por exemplo, que está cheio de humor ao princípio ao fim, com uma crítica mordaz social, em que falamos deste mundo atual em que parece, a determinada altura, os louros estão a começar a dominar o mundo. Basta pensar no tom de cabelo de alguns dos nossos líderes mundiais, o Trump, o Putin. Há quem diga que são os dos olhos rasgados. Exatamente, também. Mas esses estão aí. A partir daí fazemos uma brincadeira e... Não há analogia, mas pegamos, na verdade, tudo começa com o nariz de gogol, que é uma história absolutamente fantástica, mas resolvemos, não vamos fazer o nariz de gogol. E depois nós adoramos Prévert. Como juntar estes dois universos? E a partir da história, por isso se chama, este não é o nariz de gogol, mas podia ser com toque de Jacques Prévert, fazemos uma brincadeira, digamos assim, completamente com o cadáver exquis e montagem de cenas, sobre o que se passa, com humor, em que também as pessoas, no final nós costumamos fazer sempre o que chamamos de encontros criadores, agora infelizmente vai ser difícil, não é? Porquê? Por causa da distância. Vamos tentar. Geralmente gostamos muito de mostrar às pessoas no final tudo o que se tremendo. passa no palco. Então há objetos, às vezes há coisas muito pequeninas e perceber os mecanismos, porque acho que isso também faz parte. Para as pessoas depois muitas vezes acontece, ou professores ou não só, vocês fizeram assim, vou experimentar... Nós gostamos mesmo muito, depois, quase todos fazemos isso em quase todos os espetáculos. Sim. Agora não sabemos se vai ser possível. Algumas coisas sim, eu acho que, por exemplo, no nosso espetáculo dos Oligor, algumas coisas vai ser difícil, porque são mecanismos muito pequenos. Mas eu acho que à distância, e se as pessoas ficarem, vamos deixar para o primeiro dia ver como é que corre. Mas no nosso caso nós usamos figuras e colagens e temos montes de mecanismos e isso é engraçado notar. Mas estava a falar, uma das coisas que me deu o maior prazer, e é nesse aspecto que eu falo também, o Jacques Prévert, muitas das pessoas das novas gerações não conheciam, e dá-me um grande prazer no final do espetáculo durante, mas esta música, só isso para mim já é bom, não é bem o elevar, é giro, há pessoas que já nem se lembravam, não é? E nesse espetáculo, devo dizer, o Iggy Pop também entra, e não sei se sabem, mas o Iggy Pop canta versões de canções francesas de uma forma absolutamente... O Iggy Pop, com aquela voz reverberadora, não é? Não é dos meus favoritos, eu é jazz. Mas ouça as versões francesas. É jazz. Também, mas ouça as versões francesas que ele faz da música francesa. Por acaso, é verdade. Ouça as versões que ele faz das músicas francesas. Que é engraçado. Jacques Prévert, Gogol, é um bocado a prova que há muitas coisas que julgam que estão a ser inventadas hoje e que já foram inventadas há 70 anos. Essa surpresa, sim, mas não, por isso mesmo não estou a dizer que foram inventadas agora. É outra forma de olhar. Precisamente, quando diz que as pessoas já se esqueceram, a maior parte nem conhece e estamos sempre a reinventar o mundo sem conhecer o que já foi inventado lá atrás. A impressão que nós fizemos esse espetáculo o ano passado num festival de Charleville, que é um pouco o Avignon das marionetas. Eu pensei, em França, já em França vão nos matar, ou o que é que vão achar?
havia uma geração de pessoas muito novas, eu acho muito 30 anos, não estou a falar até mais novos, se os mesmos chegarem do liceu, que não conheciam, fiquei assim um bocado chocada. Bem-vindo ao famoso, ao mundo Mas, contemporâneo. por outro lado, foi muito engraçado. Em França, isso até foi curioso, os miúdos no liceu que foram, deviam ter para aí 17, 18 anos, ficaram absolutamente... escreveram uma coisa sobre o espetáculo e sobre o Jacques Prévert. E, pronto, essas coisas para mim já vale a pena fazer este rastilho. No fundo é o nosso objetivo. Um rastilho para criar outras coisas, para as pessoas estarem abertas. Mais que tudo, estarem de olhos abertos. Para fazer o que quiserem, de liberdade. É um pouco isso. Perfeitamente. Eu considero também que a Margarida isto é um bocado estúpido, mas eu digo muitas vezes esta frase. Arte onde é proibido, proibir. Porque tem um manancial de técnicas e de coisas que nós podemos usar e misturar que me dá um prazer enorme. Já para não falar nos Estados Unidos, na América, os Bread and Puppet, por exemplo, tiveram um papel fundamental nas manifestações contra o Vietnã. Portanto, este lado político sempre existiu. Que às vezes nem nos lembramos de não é só aquela coisa do quando apelam, eu não queria ir por aqui, queria começar a ir por outro lado, mas pronto, vocês estão a puxar por mim. Quando apelam à necessidade de ser subversivo, pergunto eu, porquê é que não pode ser consolador? Mas também são absolutamente consoladores. Não, são consoladores. É como os objetos, é tudo e não é nada. Não. Uma coisa são adereços de cena, outra coisa são objetos que são usados em cena, que dividem quando a cena. Nós usamos, isto é básico da filosofia, quando nós usamos um conceito demasiado alargado, dá para tudo, portanto não quer dizer nada. Não, mas não é de todo alargado. Portanto, se é subversivo, é porque tem ali uma determinada intenção declarada e por exemplo, falando da primeira companhia, Mas porquê que há de ser sempre subversivo? Porquê que não há de ser consolador? Mas pode ser subversivo e consolador. Os primeiros dois espetáculos que eu estava a falar. Why not? O primeiro que chama-se A Melancolia del Turista, que eu estava a dizer, e o segundo espetáculo da mesma companhia, que se chama La Máquina de la Soledad, em que eles resolveram pegar num objeto que infelizmente está um pouco a desaparecer. Eles chamam as relações epistolares, as cartas, o escrever. E isto partiu a partir de uma carta. Escreve-se, mas já há muito pouco. De uma mala que eles encontram numa feira da ladra, digamos assim, no México, cheia de cartas de amor de 1900. Que é assim uma coisa de... A partir daí, e da relação dessas pessoas, e esta companhia, quem for ver, é difícil explicar o trabalho, porque nos espetáculos deles, e no final, nós pensamos, isto é verdade ou mentira? Porque eles partem da realidade, eles estão lá dentro também, somos pessoas muito curiosas. Por isso é que é muito importante no final falar com eles e nós havemos de conseguir. Deixa ali uma cortina transparente, qualquer coisa, estou a brincar, mas deixa ali de repente um papel aderente, um plástico, estou a brincar. Mas a partir daí, e dessa história de amor de uma forma controversa, e também das cartas, eles às vezes também saem um bocadinho, mas quando falam das cartas, porque eles depois fizeram um trabalho de pesquisa a falar com velhos carteiros, nos correios, com antigos escrivães que escreviam as cartas das pessoas que ainda eram vivos quando não sabiam escrever, e vão dar até um conjunto de cartas, se não me engano, que foram encontradas numa caixa de sapatos de alguém que tentou emigrar para os Estados Unidos e depois não conseguiu enviar e colocou aí essas cartas. Acaba por abordar várias destas questões hoje em dia. É um espetáculo que nós temos dali. Qual é esse? La Máquina de la Soledad. E passa em que dia? Se não me engano, de 12 a 15 de agosto, no Teatro do Bairro. As sessões são com muitas poucas pessoas, neste caso, para os espetáculos eles são só para 20 pessoas cada vez, portanto. E por isso eles vão fazer 5 sessões. Por isso é que nós fizemos mais sessões para tentar criar esta possibilidade das pessoas verem estes espetáculos. Eles até costumam utilizar uma estrutura especial, é quase como... Tem uma arquibancada de circo. Uma arquibancada de circo de madeira antiga que eles construíram, que é muito bonita, mas aí as pessoas... Eles agora estiveram em Barcelona antes de voltar a fechar, há 2 ou 3 semanas, no Festival El Grec, que foi outra vez com a melancolia, com o espetáculo que abre o Desconfinfa, e na bancada deles, então, cabiam para aí 10 pessoas ou 12 pessoas de cada vez, e a nível da limpeza e tudo, estão a adaptar para apresentar em Lisboa neste formato, porque é mais fácil e mais seguro. Portanto, o finfa ou desconfinfa, na verdade, resistir é isto, resistir é continuar a tentar fazer a vida mais normal possível e continuar a frequentar aquilo que deve ser frequentado. E assim acabamos o programa de hoje, desconfinando, para ver se conseguimos, durante este verão, desconfinar em absoluto.
As conversas estão feitas, esperamos que tenham servido para alguma coisa, com barulho ou sem ele. Valeu a pena ficar a conhecer todos os nossos intervenientes. Voltamos em setembro, mas se não pôde acompanhar-nos em direto, não fique macambúzio. Basta puxar a gravação atrás ou então ir à RTP Play, clicar no nosso programa. Entretanto, ficamos à espera que o mês de agosto sirva para nos mandarem candidaturas dos vossos projetos. Devem fazê-lo em muitobarulhoparanada@panavideo.pt. Boas férias!